Olá, eu não estou aqui para criticar ninguém, nem causar polêmica, mas eu estou aqui para falar um pouco sobre a Páscoa à luz da Bíblia, porque nós comemoramos, aqui no Brasil, a Páscoa nesses dias. Começou sexta-feira com o feriado e termina amanhã, no domingo. Mas à luz da Bíblia, o que significa isso, a Páscoa? Que realmente é o significado dela, Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos bíblicos, Primeiro é importante lembrar e entender, que a Páscoa, ela teve início lá com os judeus, os nossos irmãos judeus, que eles iniciaram lá quando eram escravos no Egito. Deus os libertou, então ali eles comemoravam a Páscoa naquela data, na data da libertação que eles tiveram, que era no mês de Abib. Mês de Abib é mês de abril. Praticamente eles foram libertados no dia 14 de abril. Foi o dia que eles saíram do Egito, foi a libertação deles. Então a Páscoa judaica é nessa data, não é igual aqui no Brasil agora, que a gente está comemorando agora em março. E mediante isso, Jesus, como judeu, também comemorou nessa mesma data, porque depois foi um costume dos judeus, Todos os anos eles comemoravam a libertação. A Páscoa significa libertação. Então eles comemoravam a libertação, do povo de Deus nesta data. Aí eu estava pesquisando um pouco, sobre um pouco desses símbolos, de onde surgiu, que chega na época da Páscoa, dizem que só pode comer peixe e não sei o que, e tem esse ovo de chocolate que chega na época da Páscoa, é o maior comércio que tem, Eu encontrei aqui um dado que diz assim, os pesquisadores, apontam, isso é um estudo que fizeram a respeito de cada religião, como que ela se comporta para comemorar a Páscoa. E eu quero dizer para vocês que, embora eu respeite, cada um comemora do jeito que quer, a Bíblia Sagrada nos ensina de uma só maneira. E aqueles que creem em Deus realmente e querem fazer a vontade dele têm que viver desta forma, não da forma que a gente ouve por aí tudo, Então diz que as associações, os pesquisadores apontam que existe uma associação entre os elementos da Páscoa moderna e a cultura germânica. Isso porque os germânicos cultuavam Eostern, uma deusa da fertilidade. Essa deusa tinha como símbolos os ovos coloridos. E as lebres, considerados na antiguidade representantes da fertilidade, Você vê que um coelho, ele produz rapidamente ali e bastante. E daí vem essa pergunta, do porquê não a galinha que choca, que bota o ovo e choca o ovo, por que uma lebre, Então a gente pode entender que é por isso, porque eles tinham esse costume germânicos, de adorar essa deusa, e o símbolo que eles usavam lá era a lebre e o ovo colorido. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado antes de praticar, Embora a Bíblia diz que quando a gente nasce, a gente já nasce pegando todos os costumes, A gente acaba muitas vezes não querendo buscar a fundo se o que a gente está praticando realmente está certo ou não. Então a gente vai pegando os costumes, mas tudo tem um sentido, Nada é em vão. Mas na Bíblia Sagrada, já de pronto, não existe esse negócio de ovo de chocolate, nem de nenhum tipo de ovo, nem de coelho e nem de nada. Sexta-feira Santa foi o início do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro, E o domingo a ressurreição dele. Mas ele não quer que esta data seja só uma vez por ano na nossa vida. Ele quer que a gente pegue o significado disso para a nossa vida, não ficar lembrando em 3 dias isso como se fosse um ritual. Ele quer agora que a gente espiritualmente entenda o porquê disso. Então eu vou trazer aqui para vocês uns versículos. É bastante interessante isso. Vê o João Batista, Olha o que o João Batista falou sobre Jesus.
Em João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na Páscoa, né, judaica, eles matavam um cordeiro, né, e comiam a carne dele ali junto com ervas amargas e o pão sem fermento ali, as ervas amargas para relembrar o sofrimento do Egito, né? O cordeiro é porque o cordeiro tira o pecado. Eu vou ler aqui para vocês agora um versículo sobre como que era a expiação do pecado, né, no antigo pacto. Veja que diz assim, ó, em Levíticos: pois a vida da carne está no sangue. Isso é Levítico 17:11. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então a gente sabe que na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo, ele derramou o sangue dele por nós, né? Então não é coelho, mas é o cordeiro, né, que foi morto por nós. Veja aqui o que está escrito em 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, quer dizer, essas coisas fúteis, esses símbolos, essas coisas que acabam, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Que antes de receber Jesus, a gente tem uma maneira vazia de viver. Igual eu falei, a gente acredita em tudo o que as pessoas falam, prefere seguir símbolos, fazer rituais para conseguir o que a gente quer e não tem em mente que a única maneira da gente conquistar o sucesso, da gente ser feliz, da gente preencher o nosso coração, um vazio que muitas vezes a gente tem, é crendo no Senhor Jesus Cristo, no Cordeiro que morreu por nós. A morte de Cristo foi para nos tirar o pecado. O Cordeiro morreu para remir os nossos pecados. Esse é o símbolo da Páscoa. A ressurreição de Cristo significa que ele nasce nas nossas vidas, trazendo vida, trazendo paz eternamente. E ele não volta a morrer de novo. Ele morreu uma vez para sempre. Ele não vai voltar a morrer de novo. Ele vai um dia voltar e se apresentar como o Cordeiro que morreu, mas ele não vai voltar a morrer mais. E diz assim: foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, né? Que a tradição vinha de pais para filhos, de pais para filhos, de pais para filhos, um passando para o outro, até chegar na gente. Essas tradições que o mundo ensina que é contra Deus, contra a palavra de Deus, já vem para que a gente possa praticar errado e não praticar o certo, que é a luz da Bíblia. E vem aqui: mas pelo precioso sangue de Cristo, do Cordeiro, isso que é maravilhoso, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, da criação do mundo, e revelado nesses últimos tempos em nosso favor. Ele foi revelado a nosso favor. Foi para limpar os nossos pecados que ele fez isso. Então é muito maravilhoso a gente entender isso, abençoados. Jesus quer que a Páscoa seja todo dia na nossa vida, esse símbolo tão lindo que é, né? O apóstolo Paulo diz ali em um versículo que ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque ele se entregou por nós, ele morreu por nós, para remir os nossos pecados. Veja lá em Êxodo 12, do 12 ao 14. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos dos egípcios, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Você vê esses símbolos de coelhinho da Páscoa, de ovo, de não sei o que, de não sei o que lá mais, e tantas coisas que a gente vê por aí. Isso são símbolos, isso são deuses, são coisas contra Deus. Deus não se agrada disso. Então, você veja que lá no Antigo Pacto ele falou: eu vou contra isso, porque ele disse: eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quer dizer, quando foi a última praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito,
que foi aonde o faraó, enfim, Deus liberou ele para que ele liberasse o povo. O que aconteceu? Aqueles que eram de Deus, os judeus, eles mataram um cordeiro sem mancha, perfeito, e eles pegaram, tiraram o sangue do cordeiro e passaram no umbral da porta para ser um sinal que ali tinha filhos de Deus. Então esse sinal impedia que o anjo da morte entrasse ali dentro. Então o sinal hoje está na nossa vida. A Páscoa é a gente entender isso. Quem tem Jesus, a Bíblia fala que agora nós somos morada de Deus, morada do Espírito Santo. Então o sangue de Cristo, ele é um sinal na nossa vida. Por isso que quando nós recebemos Jesus, quando a gente compreende a palavra, quando a gente serve Jesus em espírito e em verdade, nós somos protegidos. Porque Jesus nos ama verdadeiramente e Ele morreu e se entregou por nós. Esse é o sentido da Páscoa. Que Jesus renasça no seu coração, que Jesus ressuscite no seu coração, trazendo vida, que você compreenda que Ele, uma vez por todas, eliminou os pecados, não importa o que a gente praticou, Ele já eliminou na cruz do Calvário. Agora o que precisa? A gente ter consciência de que nós temos Jesus e melhorar a cada dia e praticar obras que agrade a Ele e que sejam boas aqui na terra para a gente mostrar Cristo Jesus na nossa vida. Essa é a Páscoa, o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu. Foi morto pelos nossos pecados, mas reviveu nos trazendo vida. Nós morremos na morte de Cristo e quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, diz a Bíblia Sagrada. Então, que todo dia na sua vida seja Páscoa, seja dia de você lembrar do Cordeiro que morreu por nós e de amar a Ele e de honrar a Ele. Isso é independente de rudimentos, de obras, de jejuns, de batismos, de nada. É o seu coração reconhecendo isso. Jesus vê o seu interior, tá bom?